Muito bem, pessoal. Vamos dar início ao nosso evento de hoje. Uma breve palavra sobre este evento. O nosso café com pesquisa se chama Limites do Planeta e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É um ciclo de eventos curtos que visa discutir temas específicos relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e Agenda 2030, tendo como enfoque o papel desempenhado pelo direito face aos limites do planeta. Esses debates ocorrem num contexto histórico em que se discute a legitimidade e a efetividade das instituições jurídico-políticas, econômicas, sociais e culturais. Em que a International Union of Geological Sciences discute o advento do antropoceno, a era geológica em que o ser humano se torna agente determinante para a mudança radical do sistema Terra. Esse encontro será ministrado pela professora doutora Fernanda Dalla Libera Damascena, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UX, que falará sobre o papel do direito diante dos riscos potencialmente catastróficos e dos grandes desastres. E será mediado por mim, Clóvis Eduardo Malinverne da Silveira. Esse evento ele é voltado primariamente para a pós-graduação, para mestrandos e doutorandos em Direito e de outras áreas, mas também é aberto a todos os estudantes dos cursos de graduação da UX e de outras universidades. Então, esse evento, nós estamos na segunda edição, depois de sua reformulação. Ele tem origem num ciclo sobre a Agenda 2030 da ONU, que nós fizemos no semestre passado na UX, e agora nós o reformulamos num formato mais formal, mais descontraído, e aproveitando a oportunidade de nos encontrarmos online, né, em razão da pandemia, o que não é desejado por ninguém, mas também pode ter seu lado positivo, né? Então, hoje a professora Fernanda vai falar sobre o direito dos desastres. Nós vamos ouvi-la, depois eu vou fazer uma intervenção procurando iniciar o debate sobre o tema, e depois eu vou passar a palavra a todos que quiserem fazer perguntas à professora Fernanda. Se quiserem enviar já perguntas pelo chat, podem ficar à vontade desde já. Professora Fernanda, a palavra é sua, boa tarde. Sinta-se à vontade, não sei se tu já preparaste o teu café aí. Tá bom. Então, fica à vontade, eu vou ficar lhe ouvindo, assim como todos nós. Obrigada, professor Clóvis. Então, boa tarde a todos. Consegue me ouvir bem? Estou chegando tranquilamente. O som tá bom para mim. Tá, qualquer dificuldade, por gentileza, peço que avisem pelo chat, que daí eu posso voltar a fala, alguma coisa assim, né? Já que estamos trabalhando com a tecnologia, às vezes nós podemos ter esses problemas. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, realizando mais um Café com Pesquisa, né? Que é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico, DAC, do qual eu faço parte, né? Bem como o professor Clóvis, o professor Ayrton, o professor Leonardo, a professora Ana e também o professor Altman. E eu gostaria de agradecer muito ao grupo, né, aos alunos que organizam e que se dedicam para que esse evento esteja acontecendo, enfim, tão bem estruturado, tão bem divulgado, né? E, sobretudo, registrar um agradecimento aqui ao programa de pós-graduação da UX, pelo apoio e pela acolhida, né, pelo incentivo da pesquisa que envolve a relação entre o direito, os desastres, e também o direito, os desastres e a mudança climática, né, que nos últimos anos tem sido o meu foco de pesquisa, tá? Então, já de antemão, ficam os agradecimentos. E essa é uma conversa, como bem colocou o meu debatedor, né, o professor Clóvis, que também é integrante do grupo, e muito me honra hoje estar na companhia dele, fazendo essa conversa, que tem como principal objetivo, né, apresentar
pesquisas, ideias de pesquisa, debater sobre essas ideias, permitir a interlocução dos grupos, né? E é isso que nós vamos fazer daqui para frente no Café com Pesquisa. Hoje estou eu aqui para contar um pouquinho da minha pesquisa para vocês, e obviamente que a chamada ou a pergunta, né, de pesquisa de hoje é qual é o papel do direito diante dos riscos potencialmente catastróficos e dos desastres. O ideal seria eu já responder essa pergunta, né? Mas vocês sabem que a gente gosta muito mais de perguntas quando está no âmbito de uma pesquisa, e que muitas vezes a pergunta vai nos acompanhando até o final, sem necessariamente a gente ter 100% de uma resposta, e às vezes a nossa resposta é uma nova pergunta. Isso é a pesquisa, isso é a ciência, né? Eu prometo que eu tentarei respondê-la, né, ainda que hoje seja uma conversa introdutória, mas, mesmo sendo uma conversa informal, para poder responder essa pergunta, eu minimamente tenho que colocar alguns pontos fundamentais, né, para que se possa compreender essa relação entre direito e desastre, né? Inicialmente, nós temos que uma conexão que hoje, né, decorre da necessidade de uma reação. Na verdade, ela é uma relação que é reativa a uma série de consequências pelas quais tem passado e com as quais tem se deparado a sociedade e os sistemas sociais nos últimos tempos, né? Claro, os eventos mais conhecidos de todos, né, são as inundações, os vendavais, os deslizamentos, né, e também os trágicos episódios, né, de Mariana, de Brumadinho e assim por diante. Mas, para compreender qual é a ponte que liga o desastre ao direito, a gente precisa voltar um pouquinho na história, né? E nós sabemos que os desastres, eles não passaram a acontecer nos últimos 10 anos, né? No Brasil, a gente começou a observar os desastres um pouquinho mais do que há 10 anos, né? Mas esses eventos, eles fazem parte da história da humanidade, né? O que acontece é que eles vão adquirindo, pela evolução social, diferentes sentidos ao longo do tempo, né? Então, se a gente voltar um pouquinho lá na época medieval, nós vamos ver que os desastres, assim como os riscos mesmo, eles eram compreendidos como, eles eram atribuídos, melhor dizendo, a razões divinas, né? E, portanto, estavam diretamente ligados a uma ideia de destino, né? Já no segundo momento histórico, a gente desloca essa perspectiva da divindade para uma semântica mais voltada para a ideia de progresso. E a partir ali do iluminismo e da modernidade, então, os desastres, eles passam a servir, né, de importante ponto de partida evolutivo da sociedade, porque passam a demandar reflexões, tomadas de decisões, e, acima de tudo, né, exigem, por conta de um reconhecimento social, a antecipação por parte de governantes e mesmo de gestores privados diante da probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Existe um marco histórico bastante repetido por todos os estudiosos, né, da relação entre desastre e direito, que consiste num terremoto que atingiu seriamente, né, a cidade de Lisboa. Isso foi lá nos anos 1755. Inclusive, tem um livro muito interessante, foi um dos primeiros livros que eu estudei, que eu li, quando comecei a estudar desastre, né? É de um jornalista, se chama Nicholas Schrade, e o título é O Último Dia do Mundo, tá? E ele narra a história do evento de Lisboa, né? Explora os efeitos do terremoto, que praticamente devastou a cidade, né? Descreve o abalo das certezas religiosas que circundavam a perspectiva do desastre dominante na época,
né? E também a subsequente reconstrução da cidade, que dá origem a uma série de reformas sociais, econômicas e, sobretudo, transforma a visão, a forma de se ver o desastre naquela época, né? Então, esse foi um evento que, tradicionalmente, poderia ser considerado natural, foi um terremoto no meio do mar, e que foi seguido por um tsunami e inúmeros incêndios, que geraram aí, né, perdas inúmeras, né? Esse evento, ele gerou debates nas universidades, nas instituições civis, nas ruas, né, e até mesmo no âmbito das igrejas. Existem cartas muito interessantes para se estudar a compreensão, né, histórica do evento, do desastre, escritas entre Voltaire, Rousseau, Kant, né, porque eles foram protagonistas nesse momento, né, de debate das ideias, e eles trocavam cartas e faziam discursos propondo um olhar racionalista e não supersticioso, né, para o desastre. Tem até uma passagem, né, do Rousseau, que foi um dos primeiros, ele foi um dos primeiros a situar o desastre num contexto social científico, e ele foi, historicamente, um dos pensadores que destacou o desastre como um evento construído em sociedade, né? E aí, uma das suas passagens e afirmações é interessante que ele diz, né, muito da culpa das mortes e das perdas deveria ser atribuída às falhas humanas, tá? Então, respondendo a ele na época, o Kant traz tratados sobre terremotos, né, e fazendo a leitura desses eventos como fenômenos físicos e não morais meramente, né? E esse movimento, inclusive, deu origem àquilo que se denominou, né, de uma investigação científica, né, do desastre, e até redundou num conhecido questionário sismológico, né, que foi enviado à diocese para a época de Portugal, e nesse questionário, então, que é conhecido como o inquérito de Pombal, né, ficou ali, houve uma junção de compreensões, né, que deram origem àquilo que a gente chama da história da sismologia moderna. Então, fundamentalmente, por que eu estou destacando isso, né? Porque, a partir desse evento, historicamente, a sociedade assume o seu papel de questionar e coloca, né, a preocupação com relação às obrigações e às responsabilidades da administração, da gestão pública, né? E nesse sentido, não somente não é só a perspectiva da divindade, né, que é excluída, que sai do quadro, né, em relação ao desastre, mas agora o Estado e o questionamento em relação aos seus deveres e responsabilidades entra em cena, né? Então, eu destaco esse evento por quê? Porque além da influência, né, política, que foi muito grande do evento, né, ele lançou luzes, e pelos debates e pela forma como começou a usar, a vislumbrar o desastre, ele abriu portas também para um novo debate no campo jurídico, no campo do direito, né? Porque, afinal de contas, a partir do momento em que eu reconheço a possibilidade de falhas humanas, eu cogito, né, a hipótese da responsabilidade. Então, costuma-se dizer que, historicamente, esse é um divisor de águas, esse evento, né? E que, a partir dele, desastre e racionalidade, então, começaram a trilhar caminhos paralelos, tá? Muito bem. Mas mesmo com essa clareza, com essa evolução, né, com esse andar, né, evolutivo, continua sendo muito forte a concepção de desastre que remete a impactos humanos e sociais ocasionados pela natureza, né? Essa é a denominada concepção naturalística do desastre. Ou seja, tanto que é absolutamente normal, e acho que vocês todos que talvez estejam aqui nesse momento já ouviram falar, é muito, muito raro você ver uma expressão desastre que não seja desastre natural,
né? Tradicionalmente, a gente encontra essa expressão, né? Eu tenho várias restrições em relação a ela, vou falar para vocês depois, mas ela tem uma origem, é exatamente dessa concepção naturalística, né? O que está por trás, né? O que subjace essa noção, né? Dessa ideia, dessa concepção naturalística mais tradicional, né? É uma clássica distinção, né, entre homem e natureza, concebendo o desastre como aquele evento natural, não habitual e de intensidade irreversível, contra o qual ninguém pode nada, né? Então, é a concepção de que a natureza intervém no humano. Só que essa é uma perspectiva que acaba sofrendo grande impacto da evolução tecnológica, né, científica da sociedade contemporânea, né, principalmente após a industrialização, que desencadeia aí a ampliação da capacidade de intervenção do homem sobre a natureza, né, e o que dá força para a concepção de que, em que pese dá força para a concepção de que quase todos os desastres, né, denominados naturais, têm algum fator antropogênico, né? Isso fica ainda mais claro, né, pessoal, a partir do momento em que começam a ser realizados os primeiros estudos da ciência climática. Eu tenho utilizado essa expressão, tá? Porque é tudo muito recente. Na verdade, para vocês terem uma ideia, em 1998 foi criado o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, com o objetivo de avaliar as evidências em torno das alterações do clima, ou seja, de avaliar em que medida, né, a participação humana também é um fator influenciador da mudança do clima. E a partir daí, a partir desse momento, nós passamos a ter, a cada 4, 5 anos, variando, um aumento do grau de confiança em relação à participação humana nesse processo, né? E também, a partir desse momento, o que é extremamente relevante do ponto de vista jurídico é que esse conhecimento ele se torna público, ou seja, todas as ações e omissões com relação à emissão de gases de efeito estufa, todas as decisões são tomadas cientes dos reflexos que elas têm, que ela pode ter e gerar na sociedade, tá? Então, isso também é, historicamente, uma compreensão que vem sendo desenvolvida por trás do desastre visto como algo que é relevante do ponto de vista social e, portanto, jurídico, tá? Há até uma classificação internacional, né? Muito conhecida, tradicionalmente conhecida, que diferencia os desastres, que classifica 3 tipos de desastre. Dois, na verdade, natural e antropogênico, tá? Então, nessa linha, tudo que não for sociopolítico e tecnológico entraria no conceito de natural. Aí seriam os geofísicos, os meteorológicos, os hidrológicos, os climatológicos, os biológicos e assim por diante, né? Não obstante, assim, a importância que essa distinção tem, né? Hoje, eu reitero, a grande maioria dos desastres decorre de uma sinergia de fatores naturais e antropogênicos, que são tecnicamente denominados como desastres híbridos, né? Então, se nós pararmos para pensar, desastres naturais mesmo hoje são uma raridade, né? Quando me perguntam sobre o que é um desastre natural, eu sempre respondo, melhor se questionar sobre o que não é, o que sobrar é natural, né? Além disso, se a gente aceitar os prognósticos da ciência climática, e eu aceito e observo, né, os desastres climatológicos, eles não podem ser considerados naturais, meramente naturais, tá? Por essa razão, me parece extremamente importante, para fins de raciocínio jurídico, nós termos claro que tipo de desastre nós estamos falando. Então, a primeira perspectiva seria, eu gosto de classificar, hoje em dia, tenho tentado fazer isso, a partir de uma perspectiva que é desastres decorrentes do exercício da atividade econômica ou tecnológicos, os decorrentes ou correlatos às mudanças climáticas,
os híbridos e, por último, então, os naturais, tá? Então, essa é uma classificação que me parece que, na contemporaneidade, faz mais sentido e facilita também a visualização daquilo que pode ou não ser tratado do ponto de vista do direito, né? E também que pode levantar uma discussão sobre a perspectiva de ações antecipadas para evitar danos ou de responsabilidade pós-dano, certo? Mas aí vocês vão dizer assim, professora, como assim? Desastre híbrido? Não entendi, né? O que é isso? A característica do híbrido, gente, decorre do fato de que muitos dos desastres hoje, eles são designados como desastre muito antes pelo resultado do que pelas suas causas, tá? Então, mesmo que um evento, ele tenha uma origem natural, né, ele foi desencadeado pela natureza, o que vai determinar o fato dele ser considerado, né, para fins técnicos, um desastre ou não, vai ser a dimensão a situação da comunidade ou das instalações atingidas. Portanto, é a relação que há entre um evento natural impactando numa localidade ou numa comunidade vulnerável, numa empresa vulnerável. Por exemplo, um exemplo clássico de desastre híbrido, que já de antemão já digo para vocês, ele não foi reconhecido assim por questões muito específicas. O desastre de Fukushima no Japão é um desastre híbrido. Ele foi reconhecido como desastre natural. A gente pode conversar uma outra oportunidade sobre isso. Mas, por que eu digo que ele é um desastre híbrido, né? E eu não. Autores que são fontes na qual eu bebi e leio muito a respeito. Vejam bem, ele decorreu de um terremoto de placas tectônicas, né? E acabou gerando um tsunami que impactou uma usina seriamente comprometida e em relação com riscos que já se tinha conhecimento anterior, né? E em relação aos quais não se tinha tomado as devidas providências. A magnitude daquele evento teria sido completamente outra se não houvesse aquele tipo de instalação naquele local e ainda com uma série de vulnerabilidades no contexto. Então, é por isso que se diz que um desastre ele é híbrido a partir do momento em que ele acaba sendo definido como desastre muito mais pelas suas consequências do que pela sua causa, tá? Então, apenas para exemplificar para vocês, já que eu mencionei essa categoria, que não é uma categoria que tradicionalmente se utiliza muito quando se fala sobre a matéria, né? Por que eu quero destacar isso? Há um conceito que hoje é jurídico já no Brasil, né? Há uma roupagem jurídica no Brasil, que é o conceito de vulnerabilidade, tá? Então, poucas coisas, a gente sabe que poucas coisas no direito a gente consegue dizer com certeza, né? Mas eu tenho ousado dizer que não tem desastre sem vulnerabilidade, né? E o que é a vulnerabilidade, gente? É o grau de exposição de uma cidade ou de uma comunidade a determinados riscos, né? Então, quem está aí assistindo, e eu fiquei muito feliz, vi que tem vários alunos da disciplina, quem está fazendo a disciplina comigo no mestrado, já aprofundou um pouco desse estudo, já sabe, né, que vulnerabilidade no Brasil tem sentido jurídico já orientado por uma série de acordos, reuniões, metas internacionais, pode ser encontrado na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, nos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, nas normatizações de impacto de vizinhança, Estatuto da Cidade, né? E até num nível mais próximo, nos planos de diretores dos municípios, nos planos de bacias hidrográficas, ou seja, a perspectiva da vulnerabilidade no Brasil tem como objetivo, né, trabalhar questões ambientais para mitigar e prevenir eventos de grandes magnitudes. E nesse contexto é que a legislação ambiental exerce um papel fundamental,
tá? Então, quando se pensa num conceito de vulnerabilidade, no âmbito do direito dos desastres, não se está meramente utilizando um conceito que vem de outra área do direito e se colocou aqui. Não. Ele é um conceito hoje que tem uma leitura jurídica no Brasil, tá? Bem, todos esses corpos normativos que eu mencionei para vocês agora, né, quando bem aplicados, eles vão contribuir diretamente para quê? Para a redução do risco de desastre, né? E acabam com isso mitigando a magnitude desses eventos, tá? Desastres tradicionalmente têm baixa probabilidade e alta magnitude, né? Por isso que são considerados eventos de difícil previsão e, ao mesmo tempo, de difícil resposta, tá? Bom, então, eu coloquei para vocês aqui, de maneira geral, né, é o que é o desastre, muito brevemente, né, e a partir do momento que a gente tem uma concepção da sua classificação, aí a gente passa a observar, né, a capacidade que ele tem do comprometimento de vidas, de bens, né, e dos ecossistemas, né. Então, reforçando, né, a ideia da explicação da relação do desastre com o direito, o desastre é observado pelo direito muito antes da sua ocorrência, né? Diante de um risco potencialmente catastrófico, que não é qualquer risco, né? Uma série de instituições jurídicas podem ser acionadas com o quê? Com o objetivo de mitigar, né, quando conhecido esse risco, ou de investigar com maior vagar, né, diante da incerteza ou de divergência científica, como é o caso, por exemplo, das medidas que são e devem ser tomadas para trabalhar as questões climáticas no contexto do desastre, tá? Depois da ocorrência do evento, o direito é o quê? O direito é a ponte entre o fato e as perdas e danos gerados no ambiente, na vida e no patrimônio das pessoas, né? Então, frequentemente, assim, diante da magnitude e do potencial de irreversibilidade que alguns desastres têm, né, eles acabam dependendo de uma relação jurídica de qualidade e integrada, acoplada por diversas áreas do conhecimento, diversas áreas do direito e necessita da conversa de políticas públicas, né? Então, assim, exemplificando, por exemplo, a depender do tipo de situação que nós estivermos, vamos imaginar que nós estamos trabalhando uma gestão de risco de inundação, para pegar um tema que é bastante comum aqui na nossa região, né? Imaginem vocês, nós podemos aí trabalhar podemos não, né? Devemos trabalhar com política nacional de mudança climática, política nacional de proteção e defesa civil, né? E, no âmbito de governança, olhar para as questões de Secretaria do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo, né? Importante que isso tudo esteja compartilhado, e na medida em que nós vamos crescendo em termos de dados e de informações, as ações melhoram para conformar um esforço conjunto de articulação política efetiva, né? Enquanto a gente começar a separar as coisas em caixas e não trabalhar o desastre como evento complexo que é, e que demanda, portanto, um tipo diferente de atuação, nós não vamos conseguir uma resposta à altura, ou mesmo a mitigação que se gostaria de determinados eventos quando se conhece o risco, tá? Importante destacar, assim, o desastre, ele tem uma anatomia diferente. Nós não estamos aqui falando de um evento tradicional, um dano ambiental comum, tá? Nós estamos falando de algo de grande monta, que reflete na coletividade, né? E devido à diferença dessa anatomia que o desastre tem, ele requer tratamento, um remédio, uma terapia personalizada, né? E que é empregada, né? Por meio do que a gente denomina de um portfólio de regras e princípios que atendam um conjunto específico de estratégias. Que estratégias são essas? De mitigação, de prevenção, de resposta de emergência, onde está o plano de contingência, de compensação e de
reconstrução, né? Essa leitura do desastre pelo direito permite que o direito exerça um papel de protagonismo, né? No sentido de orientar melhor tomada de decisão pública e privada com o objetivo de evitar danos ou de mitigar a sua magnitude, tá? Então, há, né, diversas formas de se vislumbrar por meio de figuras, enfim, esse portfólio de normas e princípios especificamente voltado para a gestão de riscos catastróficos e para a compensação dos seus danos, né? Existe um ciclo de gestão de risco que acabou se tornando bastante popular para divulgar essa que é a principal característica do direito dos desastres, né? Numa tradução de disaster law, tá? Eu sempre estudei direito dos desastres, até porque quando eu comecei a estudar sobre o assunto, não encontrei essa relação com o direito no Brasil. Então, fui para o direito comparado, sempre preocupada em conhecer o que nós tínhamos no direito comparado, para poder adaptar uma realidade brasileira plausível, dentro das nossas características, das nossas necessidades, né? E aí eu começo a olhar, quando eu penso na relação do desastre com o direito, lá pela Constituição Federal, né? E a minha justificativa, perdão, do porquê que o desastre é um fator social relevante para o direito, parte daí, né? Se nós vamos lá, por exemplo, para o artigo 1º lá da Constituição Federal, né? Nós temos lá que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E temos também que a erradicação da pobreza, a marginalização, a redução de desigualdades sociais e regionais, que estão entre os seus objetivos, né? Gente, poucos eventos têm o potencial de minar capacidades humanas, de comprometer, e até eu digo de gerar indignidades, exacerbar desigualdades, de dificultar o desenvolvimento dos estados, né, envolvidos como desastre, né? Por isso é que se diz que a semântica, né, do mandamento constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, essencial à sadia qualidade de vida, lá do artigo 225 da Constituição Federal, orienta o Estado e a coletividade, né, a uma observação atenta em relação a toda ação ou omissão capaz de causar desequilíbrio. E desastres, sejam eles do tipo que forem, são exemplos típicos de desequilíbrio que podem colocar em xeque os fundamentos, os objetivos e os direitos fundamentais que compõem o Estado Democrático de Direito. Nós estamos vivendo uma situação que economiza as minhas palavras para explicar isso, né? Então, por isso é que é possível argumentar que o sentido jurídico constitucional da garantia de um ambiente de qualidade para as futuras gerações, previsto lá na nossa Constituição Federal, ele abarca a prevenção, a mitigação, a resposta de emergência, a reconstrução e a compensação de desastres, tá? Então, feitas essas primeiras considerações, né, destacando, então, a prevenção, destacando a prevenção, a mitigação, a resposta de emergência, a reconstrução e a compensação, né, e salientando que elas fazem parte de um portfólio de normas e princípios que orienta a atuação, a tomada de decisão pública-privada, né, e é dessa forma que o direito observa os desastres, né? Nós temos que, no Brasil, hoje, já se pode dizer que há um portfólio, já há um arcabouço normativo, né, de um conjunto de normas que observa o desastre, né? Só que essas fases todas que eu menciono para vocês, que caracterizam o direito dos desastres,
nem todas estão contempladas pela legislação infraconstitucional no Brasil, né? Atualmente, nós vamos ter a Lei 12.340 de 2010, temos a Lei 12.608 de 2012, temos uma Lei 12.983 de 2014 e os decretos regulamentadores, né? Esses, de maneira genérica, aglutinam o que a gente chama de o arcabouço normativo do direito dos desastres no Brasil até o momento, claro, considerando que nós temos também algumas legislações que poderiam ser trabalhadas aí em estados e municípios, mas em âmbito federal é o que nós temos, né? Vejam, antes da lei de 2010, né, e nós estamos falando de 10 anos, nós estamos em 1º de junho de 2020, né? Então, antes do decreto-lei de 2010, né, que passou a dispor sobre um Sistema Nacional de Defesa Civil, depois passou a ser chamado Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, nós tínhamos o quê? Um plano no nível administrativo que tratava da matéria. O que aconteceu? Em decorrência de uma série de eventos iniciados em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, né, com destaque para aquele trágico, né, desastre que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, que oficialmente teria matado 900 pessoas, mas nós sabemos que foram mais, né? Então, porque se perderam muitos documentos, até os dados ficaram difíceis de ser apurados, mas foi a partir daí, de 2010, que o legislador passou a olhar para o desastre como um fato social relevante para o direito. Porque foi a partir daí que começou a normatizar e a trabalhar a perspectiva jurídica do desastre no Brasil, né? Então, o direito dos desastres do Brasil, a gente pode dizer, ele nasce do rescaldo de uma crise, né? Como ele foi delineado, ele vai se delineando após a ocorrência dos eventos, por óbvio que hoje nós podemos dizer que uma resposta inicial à minha pergunta de como o direito responde aos desastres e aos riscos potencialmente catastróficos, hoje nós temos uma legislação no Brasil que trabalha o desastre praticamente do ponto de vista da prevenção e da mitigação, e também com alguma questão envolvendo resposta de emergência por conta do que aconteceu em Mariana e Brumadinho, né? Mas nós temos uma década de legislação e, aos poucos, a parte normativa vai sendo aprimorada, né? A legislação brasileira, hoje, ela é basicamente, ela foi se desenvolvendo por uma perspectiva de prevenção e mitigação, o que é absolutamente compreensível, né? Desastres não devem ocorrer, né? Só que, mesmo em relação a essas medidas de prevenção, né, nós ainda temos sérios problemas de dados, sérios problemas de ausência de secretarias de proteção e defesa civil, ausência de mapeamento de áreas de risco e mais algumas regulamentações preventivas ainda não existem no Brasil, tá? Então, além disso, é importante dizer que é uma legislação mormente voltada para deslizamentos de grande impacto, para inundações bruscas, processos geológicos, hidrológicos, que é também o que mais se tem no Brasil, né? Ou pelo menos é o que se imaginava ter, ninguém imaginava uma Mariana, um Brumadinho, né? Então, a perspectiva da governança também no âmbito da legislação brasileira, ela foi se desenvolvendo pela lógica da distribuição de recursos após a ocorrência do desastre, né? E eu não vou nem dizer para vocês que a nossa legislação ela é extremamente lacunosa em termos de pós-desastre, sobretudo em termos de compensação, tá? Não há no nosso ordenamento jurídico, no nosso arcabouço do direito dos desastres brasileiro, né, normativo, uma orientação para ressarcimento de vítimas, tá? Eu busquei trabalhar essa linha no segundo livro. Então, a partir de que forma, né? Dos limites e possibilidades de instrumentos que não são apenas jurídicos, que são econômicos e que são financeiros também, né? O que nós temos que compreender quando eu digo que o desastre é um evento excepcional é que a resposta dele também precisa ter uma outra roupagem, não é uma resposta tradicional a um evento clássico, não.
É uma resposta a um evento extremo, que tradicionalmente tem uma magnitude que, por exemplo, a simples responsabilidade civil, na maioria dos casos, não dá conta, sozinha, de responder. Então, nós precisamos pensar em outros instrumentos, né, que venham auxiliar nesse contexto. O que nós temos hoje no Brasil, em termos de responsabilidade por desastre? Nós temos uma série de demandas que tem o poder público no polo passivo, né, cujos critérios de decisão são estabelecidos pelo juiz, né? Então, nós tivemos aí uma jurisprudência que se desenvolveu em termos de responsabilidade do poder público por eventos extremos, especialmente no Brasil, né? Mas esses critérios, eles não estão normatizados, né? E com todo respeito a quem entende diferente, né? Me parece que esse tipo de estrutura compensatória, ela está fadada ao insucesso. Os países que tentaram, que não buscaram trabalhar outras camadas que a gente chama de gestão de risco para desastre, que tenham não apenas uma perspectiva de compensar, mas que já iniciem uma reconstrução com um traço de prevenção para iniciar um ciclo positivo de gestão de risco de desastre, não deram certo, né? Então, o que eu tenho tentado trabalhar nos últimos tempos é que compensação por desastre, seja ele antropogênico, típico, decorrente do exercício da atividade econômica, ou eu gosto mais do termo tecnológico, né? Ou seja ele decorrente ou correlato de mudança climática, precisa ser trabalhado através de um conjunto de instrumentos, né? Responsabilidade civil, seguro, fundo, e cada um deles com uma série de camadas de gestão de risco que são e precisam ser normatizadas para poder alcançar, né, o que significa a magnitude de um desastre, né? Se alguém tiver interesse sobre especificamente cada um desses instrumentos alternativos e de que forma eu trabalhei a responsabilidade a partir de uma perspectiva de inundação, no contexto de eventos extremos correlatos à mudança climática. Então, se alguém tiver interesse, está no meu segundo livro, toda essa explicação, né, com vagar, que eu não vou fazer hoje aqui, tá bom? Bom, e para finalizar, eu ainda gostaria de colocar para vocês algo que foi muito importante na minha concepção daquilo que é o desastre como um problema de relevante valor para o direito, né? Que é a perspectiva epistemológica do desastre. Ou seja, muitas pessoas me perguntam assim, Fernanda, existe uma teoria ou um autor para estudar as relações entre desastre e direito, né? E eu sempre digo a mesma coisa, não, né? Mas há um caminho, né, que vem lá, desde a sociologia, dos autores da sociologia dos desastres, né, com uma escola de autores clássicos, né, capitaneados por Quarantelli, e que são fundamentais para se conhecer por que se pode dizer que o desastre é construído em sociedade e por que o desastre decorre das escolhas humanas, na maioria das vezes, né? Ainda, né, tem aí, na sequência de se compreender o desastre como um fenômeno social, a questão do desastre, a leitura do desastre pelo direito. E aí nós temos mais de uma escola, temos a escola norte-americana, temos a escola francesa, né, que fazem a leitura do direito dos desastres ou do direito das catástrofes. Eu não faço diferença entre os termos, tá? Eu uso desastre e catástrofe com o mesmo significado, certo? Então, além imagine como se fossem camadas, né? Primeiro a sociologia dos desastres, depois a leitura dos desastres pelo direito. Para quem se interessa especificamente, né, pelo estudo das questões envolvendo desastre, direito e clima, recomendo muito os estudos da justiça climática, né, que hoje fazem bastante sucesso aí para quem gosta de estudar, quem gosta da matéria do litígio climático, né, porque a justiça climática é
uma concepção evolutiva da justiça ambiental e que é bastante relevante, é bastante próxima daquilo que durante um tempo se estudou como injustiça ambiental, hoje se trabalha como injustiça climática, mas há uma diferença entre elas, que é basicamente o que diferencia o direito ambiental do direito dos desastres e assim por diante. Então, a gente consegue enxergar essas diferenças a partir do momento em que faz essas leituras. E, por último ainda, né, dentro dessa lógica teórica, orientadora do estudo dos desastres e do direito, eu ainda destacaria a importância, né, de se tratar as teorias do risco, né? Não há como estudar desastres sem levar em consideração a perspectiva do risco. Existe um único autor para estudar risco? Não, não existe, né? Eu mesma fui de teoria dos sistemas à estatística, para compreender, para estudar seguro, né? Então, assim, na verdade, o importante é que a gente tenha consciência de que este é um elemento fundamental para a compreensão de um contexto maior, porque quanto mais elementos nós tivermos para compreender o desastre, mais força nós temos para trabalhar ele no âmbito do direito e no âmbito sobretudo, das responsabilidades, das situações que decorrem de um desastre, né? Bem, basicamente, né, esse é um breve apanhado, né, do que eu gostaria de colocar para vocês, né, com a perspectiva, então, de trazer a concepção genérica do desastre, seus tipos, né, de que forma hoje ele é vislumbrado no ordenamento jurídico nacional, desde o ponto de vista constitucional, né, e infraconstitucional, as suas evoluções, que são importantes sim, mas também destaquei as suas limitações, e eu não vejo, diferentemente de algumas pessoas, os limites como algo negativo. Na verdade, quanto mais nós identificarmos as lacunas, mais problemas de pesquisa nós vamos ter, mais possibilidade de desenvolver estudos nós vamos ter. Então, a ideia é essa. Por isso que é um tema que a mim apaixonou, né? E que eu acho que muitos alunos também se interessam, e fica o convite, né? Para quem gostaria de conhecer mais a disciplina, nós temos uma disciplina no mestrado, né? E agora teremos também uma no doutorado. Então, fica o convite para quem se interessar por conhecer mais, porque, claro, aqui é uma visão genérica, né? Mas, a depender por exemplo, da leitura do direito que o direito faz do desastre, eu vou precisar definir se eu quero estudar essa linhagem correlata à mudança climática ou se eu quero ir para uma linha mais de desastre tecnológico, sociopolítico e assim por diante, né? Então, é um campo muito rico de relevância social, de relevância acadêmica, e eu estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre isso, né? E para ouvir aí o professor Clóvis, tá bom? Muito obrigado, professora Fernanda, foi brilhante a sua exposição, meus parabéns. Eu já havia dito isso outras vezes, mas eu quero reiterar, embora tu já estejas aqui conosco já há alguns meses, né? O tempo passa rápido na pandemia, mas ainda quero reiterar o quanto que nós temos alegria em ter você no PPG e no nosso grupo de pesquisa também, né? Antes de dar sequência à minha fala, eu vou passar a palavra para o professor Jefferson, que é o nosso coordenador, que ele gostaria de dar uma palavra com relação ao nosso evento. Professor Jefferson. Muito boa tarde aos nossos discentes, aos discentes dos outros PPGs, da graduação, enfim, profissionais que acompanham a live. Eu só gostaria de registrar aqui brevemente, primeiro renovar os cumprimentos ao professor Clóvis, né, e também ao professor Ayrton, que tem organizado essa live Café com Pesquisa, essa e outras, né, dada a importância
dessa programação, né? Nós já tivemos palestrantes importantes, como o professor Juarez Freitas, teremos o professor Pilate logo mais, né? Então tem sido um momento importante para debate, para recepção de novas teorias vinculadas à questão ambiental e fundamentais, especialmente nesse período em que nós, infelizmente, estamos separados fisicamente por força dessa catástrofe sanitária que atravessamos e que não tem ainda data para término, né? E gostaria também, não poderia deixar de fazê-lo, registrar aqui os cumprimentos à professora Fernanda, né? Professora Fernanda, como já mencionado pelo professor Clóvis, está há pouco tempo no programa, né? Eu tive a satisfação de trazê-la, né, para o programa na qualidade de coordenador e me convenço cada vez mais que foi uma decisão absolutamente acertada, né? Seja pela temática e pela densidade da pesquisa que a professora Fernanda desenvolve, né, vinculada ao direito dos desastres e também às mudanças climáticas, que, aliás, é o tema da última obra publicada por ela, né, uma temática igualmente importante, seja pela trajetória que ela registra, pela sólida formação. Então, eu gostaria de deixar aqui de forma muito firme, muito autêntica, os cumprimentos, professora Fernanda, pela fala, e em que pese a trajetória breve no programa, suas contribuições já são muito significativas e tenho certeza que nós iremos aí crescer juntos, né, na ampliação da importância e da profundidade da pesquisa desenvolvida pelo programa e também no próprio avanço horizontal que o PPG tem registrado noutras regiões da Universidade de Caxias do Sul e também agora com um MINTER, né, que será ofertado no estado de Sergipe. Então, não há dúvida que a nossa pesquisa ela cresce tanto nacional quanto internacionalmente, e esses dois temas trabalhados pela professora Fernanda, né, o tema que foi objeto da fala de hoje, que está sendo objeto da fala de hoje, ainda não concluído, do direito dos desastres e também das mudanças climáticas, são temas de natureza universal, né? É evidente que o direito ambiental, por si só, ele é universal e intergeracional. Contudo, existem temáticas vinculadas ao direito ambiental que têm um laço mais regional e local, né? Quando nós nos reportamos ao direito dos desastres e às mudanças climáticas, não há dúvida que nós tratamos aí de temas que dizem respeito direto ao futuro e à sobrevivência da humanidade, né? E no período que nós vivemos, de uma catástrofe sanitária, e eu penso que a melhor forma de conceituar, né, a pandemia do Covid-19 seja essa, que efetivamente é uma catástrofe sanitária, isso nos faz pensar acerca também das catástrofes ambientais, né? Porque não há dúvida que há uma interferência direta do homem, né, em tudo isso, e práticas de prevenção, de precaução, são essenciais para que nós busquemos ao menos minimizar, né, amainar muitos dos riscos que nós temos por força, repito, das catástrofes ambientais e também das catástrofes sanitárias, que afinal tem uma vinculação direta, né, com a questão ambiental. Para justificar isso, basta nós lembrarmos da teoria do caos, né, para não fazermos aí muitas elucubrações relativas às teorias ambientais. Então, brevemente, gostaria de registrar os cumprimentos novamente à professora Fernanda, desejar, né, sorte no programa, já está tendo, e registrar essa alegria, essa felicidade de tê-la conosco, né, e igualmente
repisar os cumprimentos ao professor Clóvis e ao professor Ayrton, que tem organizado aí com muito sucesso esse Café com Pesquisa, né? E também a Semana do Meio Ambiente, cuja organização tem recebido o auxílio, né, da professora Fernanda, do professor Alexandre, dos nossos discentes, né, além do professor Clóvis e do professor Ayrton, e logo mais inicia aí às 17 horas com outro grande nome do direito ambiental no Brasil, que é o professor Paulo de Bessa. Tá certo? Então, cumprimentos e abraços virtuais a todos, né? A gente, nesse período de clausura, tem catapultado a nossa afetividade, né? Eu li hoje ao meio-dia um artigo escrito pelo meu filho, né, que tem 15 anos de idade, e que falava exatamente dessa necessidade de nós buscarmos os olhares no pós-pandemia de uma maneira diferente, né, mais afetiva. Então, obrigado e muito afeto virtual a todos. Obrigada, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fico muito feliz com a sua presença e faço das suas palavras minhas. Estou muito feliz por fazer parte do programa. E no início da minha fala, não sei se o senhor já estava, mas eu fiz um agradecimento especial ao programa de pós-graduação, na sua pessoa, pela abertura, pela acolhida, não apenas pessoal, né, e calorosa, da minha pessoa, mas, sobretudo, pela visão de trabalhar temáticas e acolher a proposta do estudo das relações entre o direito, o desastre, o direito e as mudanças climáticas. Então, parabéns ao PPGD da UFS, que né, temos aí, não sei se todos, acho que não, são 124 pessoas, nem todos são alunos, é o primeiro mestrado e doutorado em direito ambiental do país, né? E, olha, não tenho conhecimento de outro que tenha uma disciplina sobre direito dos desastres. Já podemos contar no doutorado, professor? Claro que sim. Claro que então, sim. vamos aproveitar para divulgar a disciplina, né? Também teremos uma disciplina sobre mudança climática, desastre e litígio no direito comparado no doutorado, totalmente síncrona, né, no segundo semestre, já com inscrições abertas a partir de agosto, já ou a partir de agora? As inscrições brevemente iniciarão, agora de agosto, né? E fazendo, vale ressaltar que essa será a primeira disciplina síncrona, né, à distância do pós-pandemia. Evidentemente que nós estamos vivendo essa nossa experiência, nos ressignificando, nos reconstruindo nesse período de privação, né, oriunda do Covid-19, mas no pós-pandemia será a primeira disciplina síncrona do programa. Até vale justificar, né, professora Fernanda, a escolha, por ser uma temática universal, ela tem despertado o interesse de muitos alunos de outros estados e nós percebemos na forma de oferta síncrona à distância uma possibilidade, né, de oportunizar a esses alunos o acompanhamento da disciplina, né? Evidente que avançamos com muita responsabilidade e cuidado nessa transformação da grade do PPG, né? A regra continua sendo as disciplinas presenciais, não há dúvida, mas vamos de maneira muito madura, responsável, avançar para que também possamos paulatinamente incorporar à grade essa oferta de disciplinas à distância. Mas muito boa lembrança, professora Fernanda. Muito bem. Eu agradeço as palavras do nosso coordenador, né? Obrigado por ter feito toda essa menção, né, que tu fizeste ao evento, ao grupo e ao nosso PPG, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo com essa atividade. Ela tem se mostrado de interesse não só dos nossos alunos e colegas, né, mas da comunidade toda. Então eu vou dar seguimento fazendo meu primeiro questionamento, né, e depois colocando as questões que estão chegando pelo nosso chat, tá? Muito bem. Professora Fernanda, então,
eu quero fazer o seguinte questionamento. Das minhas pesquisas sobre o risco, né, tem algo que é uma inquietação pessoal com relação à maneira como o direito ambiental trabalha a questão do risco, que é aproximadamente a seguinte. O direito moderno, ele é um direito fundamentalmente focado na situação do dano, né? Ou do crime na esfera penal, ou do dano civil, mas em todas as áreas do direito, exceto o direito ambiental, e aí reside uma das suas novidades, né? O direito moderno é um direito que parte de um pressuposto, algo implícito, que muitas vezes não vem nem enunciado, né? Mas vem nas entrelinhas, e por vezes vem anunciado de maneira muito rápida, de passagem, que é esse pressuposto de que a ordem jurídica se realiza normalmente, ou seja, normalmente nós não precisamos do direito, porque normalmente a sociedade se desenvolve em harmonia, digamos assim, né? O normal é estar tudo bem. E o direito trata, geralmente ele se debruça sobre a situação que rompe com esse estado de normalidade, né? Então, seja o crime, seja o dano na esfera civil, enfim, um fato jurídico que provoca, ou que suscita, melhor dizendo, a chamada a evocação do poder jurisdicional, né? Só que no caso do direito ambiental, nós nos deparamos com problemas estruturais, né, da nossa sociedade, com situações que não aparecem, que podem até aparecer enquanto sinistro, enquanto dano, enquanto catástrofe, enquanto evento, né? Mas que estão inscritas de tal forma na normalidade da nossa sociedade, do nosso dia a dia, que elas já são estruturais, elas já são inerentes ao nosso modo de vida, né? Então eu queria que você comentasse um pouco como que essa disciplina da disaster law, né, enfrenta essa questão, né? Ou seja, o direito dos desastres é um direito que trata do desastre enquanto um evento extraordinário que foge à normalidade, ou é possível nessa área, digamos assim, nessa demarcação, nessa delimitação temática do direito dos desastres, incorporar também a discussão sobre o dano, não o dano ambiental, mas sobre os problemas ambientais estruturais, sobre os problemas ambientais que, embora possam, do ponto de vista jornalístico, aparecer enquanto danos, na verdade, não constituem eventualidades, né? E para exemplificar o meu argumento, a própria emissão de gases de efeito estufa, embora a gente possa considerar as mudanças climáticas sob o ponto de vista da catástrofe, a emissão de gases de efeito estufa é um dado sistêmico da nossa realidade, sistêmico e sistemático, e estrutural, né? Ainda, os próprios acidentes, como foram o acidente de Mariana, Brumadinho, embora Mariana e Brumadinho tenham tomado grandes proporções pelo tamanho do desastre, né, e tenham se tornado famosos mundialmente, né, eu não sei se eu vou recordar o dado exato, mas nós temos cerca de 15 rompimentos de barragem
só no estado de Minas Gerais em 2 décadas, no espaço de 2 décadas, né? Então é algo que faz parte da normalidade, é algo que acontece, é um desastre equivalente por ano, né? Não, ou seja, não é um evento desse ponto de vista, né? Esse imaginário do direito civil de que o normal é a normalidade e nós temos que remediar o dano como sendo um evento extraordinário, né? Ele fica bastante prejudicado na questão ambiental. Então, a minha inquietação é como o direito ambiental deve dar conta disso, né? Quando ele trabalha com mecanismos ou com ferramentas como risco, vulnerabilidade, enfim, essa terminologia que vem da sociologia, de outras disciplinas das ciências sociais, e mesmo das ciências exatas, às vezes, né? Com essas ferramentas, como que a gente trabalha com o problema ambiental estrutural, tá? Então, essa seria a minha pergunta para iniciar. E se tu quiseres comentar, eu sei que não é uma pergunta que se responda de maneira definitiva, né? Na verdade, eu estou pedindo tuas reflexões sobre o assunto e particularmente, como que você vê a incorporação desse problema dentro da disciplina do direito dos desastres, né? Do disaster law. Enfim, posteriormente eu vou recolher as outras questões e faço depois, para a gente não misturar os assuntos, né? São assuntos complexos. Exato. Professor Clóvis, obrigada pelas reflexões. Essa inquietação sua, que é do direito ambiental, ela também é do direito dos desastres. O que acontece em matéria de desastre é que há uma compreensão de que desastre decorre do fracasso humano e do sistema jurídico de abordar riscos potencialmente catastróficos de maneira eficaz. Então, nós concebemos, né, a maioria dos estudiosos da relação do direito com o desastre concebe que os desastres são frequentemente, dentre outras razões, resultados das falhas ao longo do processo de regulação e fiscalização ambiental. Então, daí tu vai me dizer assim, então está querendo dizer que o direito dos desastres aparece na falha do direito ambiental? Sim, de uma certa forma, tá? Por quê? Se nós formos olhar, vamos pegar 2 exemplos, né? Nós trabalhamos vamos olhar para a questão climática. Nós podemos trabalhar a questão climática a partir de uma série de instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós podemos trabalhar por exemplo, na Austrália, onde eu estive estudando um tempo, se já se concede ou não licenciamento ambiental, levando em consideração o nível de emissão e um inventário do histórico dessas emissões e o potencial impacto que isso vai ter em termos climáticos, né? Então, o que? É o direito ambiental auxiliando numa gestão de um risco que pode ser potencialmente catastrófico e que já está, inclusive, hoje, quantibilizado, né, claro, sempre com um grau de incerteza, né, mas que já tem uma série de estudos científicos nesse sentido. A questão de Mariana Brumadinho passa pela mesma dificuldade, né, o desastre ele é decorrência, em grande medida, das falhas do exercício de gestão de risco ambiental, né? Então, só que quando eu trabalho gestão de risco em matéria de desastre, eu estou olhando para uma perspectiva radicalizada da gestão de risco em todas as suas fases. Desde o momento em que eu busco conhecer o risco, que é na fase de prevenção, até o momento onde eu tomo as medidas necessárias e possíveis para mitigá-lo, né? E assim por diante, no momento em que eu me preparo para a resposta, que eu respondo, que eu compenso e que eu inicio novamente um círculo de reconstrução. A prevenção no direito dos desastres, ela circunda todo o círculo de gestão de risco. E deve assim ser, porque a pior das situações, né, e que a gente constantemente observa isso, principalmente nos países em desenvolvimento, é a recuperação de um desastre potencializando vulnerabilidades,
né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o início de um círculo negativo, que vai gerar mais vulnerabilidade e o que potencializa a possibilidade de um novo evento com uma magnitude ainda maior. Então, é nesse sentido que a gente trabalha a perspectiva da gestão do risco como uma constante, independente do pré e do pós-desastre, com destaque, é claro, para as alternativas de instrumentos e medidas jurídicas que podem ser tomados, como, por exemplo, da identificação de um risco que tem um potencial catastrófico. Então, a depender da situação, se ele é um risco quantificado ou não, né, e as medidas que podem ser tomadas a partir daí. Mas, na maioria das circunstâncias, um dos elementos, e isso é importante destacar, o desastre, ele não é um evento monocausal, né? Ele também não tem essa facilidade. Se a gente já trabalhava no âmbito de um nexo causal complexo em termos de dano ambiental clássico, no âmbito do direito dos desastres, essa não linearidade, ela é muito maior, né? Então, é por isso que é extremamente complexo e por isso que é tão importante, né, que isso foi que efetivamente me fez ficar muito interessada pela questão climática, é que a única alternativa para se trabalhar essas questões de responsabilidade em matéria de desastre é a ciência, né? Então, a mudança climática, na verdade, ela representa o encontro do direito com a ciência. E essa ciência está cada vez mais sendo reconhecida pelos tribunais de direito comparado, e na medida em que isso for evoluindo, claro, é difícil em relação aos eventos climatológicos em si, mas são esses que a gente chama de súbitos, né? Inundações e assim por diante. Mas, em relação a, por exemplo, aqueles eventos de longa formação, que são o desgelo das calotas polares e, enfim, outras tantas circunstâncias, já existem estudos de atribuição, esse é o nome dos estudos, né, que analisam toda uma probabilística, portanto, a possibilidade de ocorrência, a probabilidade de ocorrência ou não de um evento, que é risco, né, e os seus potenciais impactos. Então, é nesse sentido em que a gente olha, observa o risco no âmbito do direito dos desastres. Não sei se eu respondi mais ou menos. Com certeza, acho que foi excelente. É porque realmente essa questão ela não tem uma resposta definitiva, porque justamente acho que é o cerne da busca, né, pela solução desses problemas. E na tua fala fica claro para mim, já refletindo, né, no clima de café aqui, de maneira informal, e, enfim, que essa busca pela falha, que esse pressuposto de que houve uma falha, né, nos faz questionar o próprio sistema de gestão, porque se a gente chega à conclusão de que essa falha não é circunstancial, né, ela não aconteceu uma ou duas vezes, ela é uma falha sistemática. Então, essa falha não é circunstancial. Significa que o sistema de gestão precisa ser problematizado. E se o sistema de gestão precisa ser sistematizado, talvez não seja um problema apenas de gestão, é um problema político no sentido mais grave da expressão, né? Não de policies, mas de politics, né? No sentido de que precisamos repensar o sistema de gestão, porque ele não, assim como ele está, ele não dá conta. Isso é claro, numa situação particular, né? Então gera esse tipo de reflexão que eu acho bem rica, né? Bastante interessante. Até, professor, isso já pode ser observado, inclusive, na nossa jurisprudência aqui do Rio Grande do Sul, na jurisprudência dos principais tribunais do Brasil, que sofrem sobretudo com inundações e com esses eventos que acabam levando, né, as pessoas ao Poder Judiciário para buscar o seu ressarcimento, né? E aí a gente percebe, se fizer um levantamento, que na maioria das circunstâncias, aquilo é uma situação que se repete no mesmo arroio, que acontece todo ano, e assim por diante. Então, e além de tudo, envolve a questão comportamental, que é grave nesse contexto, que embora também esteja normatizada na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil do Brasil, é extremamente difícil torná-la efetiva. Então, é efetivamente muito complexo. Uhum. Ok, eu vou passar a palavra para o professor Ayrton, para ele fazer o seu questionamento.
E depois eu já tenho as inscrições aqui do Thiago, ele já mandou a pergunta por escrito, e também da Nádia, tá? Não sei se tem mais algum, depois eu vou acompanhar ali no chat, se alguém quiser se manifestar, por favor, eu peço que se inscreva no chat. Professor Ayrton. Boa tarde a todos, os cumprimentos aos colegas, é uma alegria muito grande estar com vocês, ainda que virtual. Sintam-se todos abraçados, alunos também. Fernanda, parabéns pela tua exposição. Eu já sabia que tinha muitos alunos que eram seus, assim, fãs, né, da tua palestra, dos teus estudos, assim, e eu fiquei mais um fã. Eu achei espetacular, eu achei muito, muito interessante, já tinha lido sobre o direito dos desastres, mas a tua explanação foi de uma didática que simplificou muito as coisas, no sentido de você ter a visão geral, né? Porque ficaram muitas perguntas, ficaram muitos questionamentos. E agradeço ao Jefferson pelas palavras em relação à organização do evento. A Fernanda participa tanto como professora hoje, né? Como palestrante, quanto organizadora também. Eu, Clóvis, e o Altman, a Ana, outros colegas que estão envolvidos. Até o termo Café com Pesquisa foi a Fernanda que deu a ideia. Né? Tá todo mundo tomando café de tarde, depois do almoço, e discutindo qual era o nome que a gente ia dar para essa evolução aí do nosso evento que nós tínhamos dos ODS, que foi uma ideia do Clóvis, que foi um grande sucesso. Né? Mas, Fernanda, eu vou na esteira do que estava falando o Clóvis, e é interessante que a gente trabalha em questões de políticas públicas, do direito, a questão da jurisdição, que o Jefferson é o nosso grande especialista e tal. E aí eu fiquei me perguntando em relação à questão da responsabilização, né? O direito tem essa questão da responsabilidade. E no direito dos desastres, não é raro que você tenha um desastre no qual você até comentou, não sei se é o termo certo, porque não é minha área de pesquisa, mas uma espécie de efeitos cumulativos, né? Alguma coisa do gênero. E se nós formos estudar os materiais do IPC e de outros órgãos que trabalham a ciência climática, ambiental e etc., agora tem o IBPs, que trabalha a questão da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né? Até a questão dos limites do planeta e etc., parece que nós estamos caminhando aí rumo a uma situação de catástrofe quase que generalizada planetária, né? Hoje se fala em limites planetários, né? Uma espécie de ponto de não retorno se coloca, e tem uma série de, digamos assim, de projeções, não previsões, porque previsão é outra, seriam projeções, né, possível. O meu questionamento, Fernanda, ele é muito simples, assim, o sistema jurídico trabalha na linha da responsabilização, né? Você tem que, geralmente, quando você tenta responsabilizar alguém por algum fato, eu não estou trabalhando nem de prevenção, mas em todos os sentidos, responsabilidade pela omissão, por etc., vai ter uma reação lá de outro lado, né? Porque é mais ampla defesa, contraditório, etc. E como é que você vê num cenário futuro, projetando aqui, quase que catastrófico, né, de várias situações, e como é que você vê o sistema jurídico atuando? Por exemplo, categorias que o Clóvis até fez a crítica da responsabilidade civil, da responsabilidade criminal, e etc., né? Porque a gente trabalha com política pública, com essas responsabilidades do Estado, e assim por diante, mas tem os mecanismos para responsabilizar, né? Privados, entes públicos. Essa é a reflexão que eu fiquei pensando durante a tua palestra, né? Obrigada, Ayrton. Muito obrigada aí pelas palavras, e muito feliz também por participar do grupo aí com vocês. Olha só, tu coloca essa questão exatamente no ponto mais nevrálgico, né? Que é o ponto lacunoso do ponto de vista normativo do direito dos desastres, né? Como é que se tem trabalhado hoje? Vou primeiro te colocar a situação para depois te dizer como é que eu vejo, né? Até comentava com os alunos essa semana passada na aula. Hoje nós temos a responsabilidade, basicamente a responsabilidade que acontece no Brasil por desastre, a maior parte, né, das ações dizem respeito aos eventos extremos, tá?
principalmente inundações, escorregamentos e assim por diante, né? Tivemos uma onda, eu diria que até de 2013 até os 2 anos atrás. O primeiro trabalho que eu fiz analisando a jurisprudência e responsabilidade do poder público foi em 2013, tá? Que foi o direito dos desastres que foi a publicação. Então, eu tinha pesquisado antes. Depois, 2014, 2015, de 2015 para cá, nós começamos a observar uma evolução dos critérios de responsabilidade. Mas essa responsabilidade do poder público, ela não é uma responsabilidade que está talhada na legislação, ela é uma responsabilidade que está na mão do julgador. Tá? Então, nós precisamos desenvolver a Lei de Proteção e Defesa, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o direito dos desastres como um todo, nessa perspectiva. Porque quais são os fundamentos, né, de decisão? São fundamentos que vêm do direito administrativo, que vem, não há nenhum problema, da Constituição Federal, enfim, mas é uma leitura que tem se feito para responsabilizar no direito dos desastres, que não, raramente você encontra uma decisão responsabilizando por um evento tipicamente caracterizado como desastre, referenciando, por exemplo, as normas de proteção e defesa civil. Né? Então, o que nós temos feito é isso, nós temos emprestado de outras áreas do direito normas para responsabilizar. Né? E já temos alguma legislação, 10 anos, né, que poderia estar sendo bem mais adotada, bem mais utilizada. Né? Com relação à questão dos desastres antropogênicos, bom, então aí ficou totalmente mais para o tipo Mariana e Brumadinho, se aplica a responsabilidade objetiva, né, do direito ambiental, e assim seguimos. O que eu tenho dito é que esse tipo de responsabilização em matéria de desastre, tal qual acontece do dano ambiental clássico, ele é insuficiente, porque o desastre tem uma magnitude diferente, né? E que por isso é preciso pensar, para além de instrumentos jurídicos, acoplando eles com instrumentos econômicos e financeiros. É possível isso? É possível. Existem modelos que são... Existe um sistema perfeito de responsabilização por desastre no mundo? Não existe. Mas existem sistemas. É melhor um sistema falho do que nenhum. Né? Então, isso que eu venho dizendo. Nós precisamos desenvolver essa parte da responsabilidade para poder efetivamente dizer que o direito dos desastres responde aos desastres no Brasil. Do contrário, quem está respondendo hoje, com critérios de decisão a partir de outros ramos do direito, de uma interpretação do direito administrativo, enfim, o poder público. E a pergunta que sempre me ocorreu foi, em que pese a responsabilidade do poder público? Quem é o poder público, afinal? Somos todos nós, né? Então, nós precisamos olhar para outras alternativas que trabalhem a responsabilização de maneira que o poder público não seja o segurador de primeiro grau, mas que ele facilite uma política de mitigação e prevenção de risco de desastre, para quê? Para a atração do sistema, do conjunto de seguros, que já compreende esse contexto como uma necessidade. Tem vários estudos hoje, vários relatórios de seguradora da Swiss Re no mundo, que dizem que se nada for feito em termos de mudança climática, há previsões catastróficas para o PIB mundial. Isso seguradora reconhecendo. Só ela dá conta? Não. Então tem que olhar para o mercado ressegurador, tem que olhar para o mercado financeiro, tem que trabalhar fundos, e dentro dessa perspectiva, mais outras alternativas. Assim, eu realmente acredito que se pode falar numa perspectiva de responsabilidade. E aí, não fica pesado e não fica nos ombros apenas de um. Porque eu sempre digo, né, a responsabilidade daquele que teve a sua casa inundada, né, a solução do problema para aquele que teve a sua casa inundada é o paracetamol a menos lá na farmácia pública. Então, uma série de outros direitos fundamentais acabam sendo afetados. Por isso que a gente precisa pensar seriamente. É óbvio que o desastre não deve acontecer, mas ele acontece.
né? Então, nós trabalhamos muito na prevenção. Essa é uma prevenção que, por conta de política ambiental, que é deficitária, também é deficitária na gestão de risco de desastre, e nós ainda não olhamos com a devida atenção para a parte compensatória. É isso que eu vejo, e eu vejo que, sobretudo em termos climáticos, né, vão se delineando alguns caminhos, né, jurídicos, muito por força do cenário internacional, enfim, se efetivamente algumas medidas necessárias em termos de mitigação e adaptação não forem tomadas. Quero destacar aqui a presença da professora Ximena, né? Ximena Cardoso Ferreira, que será nossa palestrante na Semana do Meio Ambiente amanhã, se eu não me engano, né? Amanhã às 10 da manhã. Isso. Vai falar sobre a questão dos recursos hídricos, né? Gestão de riscos em inundações urbanas, isso? Isso aí, estarei. Professora, sinta-se à vontade, né? No nosso grupo. Bem recebida. Eu não sei, o Tiago está? Tiago, você fez a pergunta por escrito, se você quiser se manifestar no microfone, pode ser também, porque nós temos poucas perguntas, umas perguntas complexas, né? Então, quem sabe a gente vai mudar de estratégia. Eu vou permitir a participação de todos que quiserem fazer perguntas. Não sei se o Tiago está me ouvindo, senão eu mesmo... pode ir então, Tiago, se quiser fazer diretamente, acho que fica mais interessante. Boa tarde, então, professor Clóvis. Boa tarde, professora Fernanda. Queria fazer digamos assim, um breve comentário sobre a fala, e especialmente parabenizar a professora pela ponência, né? Um assunto muito interessante. Eu mesmo já terminando os créditos, estou pensando seriamente em fazer a disciplina, é um tema que me interessa muito, e é um tema muito novo, é um tema que se precisa um debate mais aprofundado, professora, especialmente no que diz respeito até à própria imersão desses temas no direito ambiental como um todo, especialmente na disciplina no que diz respeito à graduação, pois eu tenho notado que na graduação, ultimamente, se debate muito e se passa muito para os alunos, aquelas questões mais tradicionais do direito ambiental, e eu creio que necessita digamos assim, de uma atualização, né? Não sei se uma atualização curricular, mas uma atualização, pelo menos, de temas para que, né, esses temas novos aí que são debatidos a nível de pós-graduação também sejam inseridos na graduação, para preparar o aluno para o mundo que vem lá fora, né, professora? Mas, enfim, né, sem mais delongas, professora, minha pergunta vai no seguinte sentido, não sei até se já não foi respondida, e peço perdão aí pela ignorância de desconhecer os fatos desse tema em específico, mas a questão é o seguinte: esse ano nós estamos num ano muito difícil em relação à estiagem, professora. E mesmo tendo, digamos assim, um recorde, né, se assim posso dizer, da safra de grãos, como por exemplo soja, né? Nós tivemos uma boa safra, mesmo tendo uma queda do nível de chuva muito brusco esse ano. E a tendência é que esse ano nós possamos ter também um ano de laninha, ou seja, nós temos mais um fenômeno natural que pode influenciar e acarretar em algumas consequências mas muito trágicas aqui para o estado do Rio Grande do Sul, porque se em caso a gente entre no período de laninha, agora a partir do meio do ano até o final do ano, nós teremos mais estiagem ainda. Então, há consequências, digamos assim, não só no nível, digamos, dos centros urbanos, em questão de abastecimento de água, né, mas nós teremos também no próprio ciclo gênico da biodiversidade do estado do Rio Grande do Sul, com uma estiagem dessa, né, a mudança de paisagem, se assim posso colocar entre aspas, né, será muito brusca. Esses temas, professora, né, e também elencando a questão do desmatamento da Amazônia, que, de certa forma, pode influenciar em épocas de laninha, por exemplo, né, nos rios voadores que a umidade da Amazônia, às vezes, traz aqui para a região sul, né, que também implica em falta de chuvas. Poderia ser, professora, eu peço de novo, desculpe pela ignorância da pergunta e pela delonga,
né? Poderia ser também um alvo aí a ser estudado pelo direito dos desastres, porque, na verdade, também é um desastre. A falta de chuva, ela é um desastre econômico, um desastre sanitário e um desastre, né, até do acesso a um recurso muito importante para todos nós, que é a própria água. Mas, enfim, seria isso, professora, né? Agradeço de novo e parabenizo pela fala. Espero nos encontrarmos aí logo nesse período pós-pandemia aí, tenho certeza que vai passar. Um abraço. Obrigada, Tiago, pela pergunta, pela participação. Não há nada que se desculpar. Aqui é um momento de debate, né, de conversa, e a questão mesmo envolvendo o estudo das questões, genericamente falando, né, climáticas e desastre, ela é bastante complexa. Então, por exemplo, né, nós temos dois conceitos, né, que são, na verdade, nós temos três conceitos, né? Nós temos a questão da mudança do clima, enfim, que é observada ao longo de um determinado período de tempo pelos estudos do IPCC. Nós temos a variabilidade climática, né, que é efetivamente aquela mutação natural, né, e que inclusive os céticos da mudança climática dizem que tudo é variação, né, e temos ainda esses fenômenos como Laninha e que potencializam as outras duas, tá? Então, na verdade, são conceitos que acabam fazendo muita diferença, por exemplo, quando a gente vai pensar do ponto de vista da responsabilização específica. Mas, para a seca, né, por exemplo, o direito dos desastres trabalha muito com outros instrumentos que não a responsabilidade civil, como, por exemplo, o seguro, tá? O que nós precisamos no Brasil? Nós temos seguro, mas meu pai, por exemplo, né, quando eu era criança, teve uma seca e eu, até hoje, eu me pergunto às vezes como é que foi estudar desastre, né, talvez não seja atraída pelas lembranças, né, mas eu lembro do meu pai, no meio da lavoura, não sobrou nada, foi uma seca tenebrosa, e o seguro que existia na época era extremamente complexo para se ter acesso, era um seguro que não alcançava a magnitude do desastre. Sim, seca é um desastre, tá? Então, o que nós temos que pensar? Já existem no mundo sistemas que atendem especificamente a esse tipo de demanda, sistemas de seguro, mas não é um seguro que apenas uma seguradora dá conta. Aí tu precisa olhar, como eu digo, né, precisa olhar para o contrato de seguro tradicional com os óculos do desastre e desenvolver ele a partir de uma perspectiva que costuma se trabalhar já bem, de forma... Existem dois sistemas bem-sucedidos, um que se chama pool de risco e o outro que se chama seguros por gatilho, né? Que um facilita muito mais o acesso imediato ao recurso, né? E também serve para países que tenham para países que não são tão desenvolvidos, e o outro que trabalha aí, por exemplo, a perspectiva de municípios, de estados que tenham as mesmas características, né, que se unem para desenvolver. Mas isto são possibilidades que precisam ser consideradas pelo cidadão, né? Hoje em dia as pessoas não sabem que existem sistemas e que elas podem se agrupar, que elas podem se aglutinar para buscar as soluções das suas questões, né? Então, o direito dos desastres, sim, também olha para isso, e existem, até na parte onde eu analiso o seguro no livro, se te interessar, tem ali os modelos, o que foi bem sucedido, o que não foi, de que forma é preciso, se há uma leitura, né, que a gente pode dizer, como algumas pessoas dizem, é uma ideia que é de fora e que não tem viabilidade dogmática no Brasil. Tem viabilidade dogmática no Código Civil pela própria leitura da Constituição Federal. Então, é possível trabalhar, sim, né, o desastre do ponto de vista securitário e como uma das camadas fundamentais para o enfrentamento de riscos que tendem a ser amplificados pelas mudanças climáticas, né, e que são potencializados pela variabilidade e pelos fenômenos como Laninha e assim por diante.
Não sei se eu te respondi, mas a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Respondeu sim, professora. Excelente, muito obrigado. Aceito as indicações dos livros. De repente entramos em contato via WhatsApp ali pelo grupo, né, professora? Tem outras, assim, ó, tem muitas referências de autores que trabalham especificamente, tá? Seca e seguro. Tem muita gente também que trabalha em inundação. Eu trabalhei com foco mais em inundação, né? Mas existem bastante modelos e autores que estudam a matéria, e eu fico bem feliz de te passar todos eles. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, então, professora. Só um adendo também a questão que a seca traz, né, essa emergência que traz, é a permissão, às vezes, dos órgãos ambientais da questão da perfuração de poços artesianos, e também fica uma questão assim, as propriedades rurais que têm acesso ao recurso hídrico acabam se utilizando, às vezes, de técnicas agrícolas, como, por exemplo, o uso de pivôs, enfim, e isso também gera aí, dentro da perspectiva que o professor Clóvis gosta de trabalhar, da tragédia dos comuns, isso gera também um problema muito sério em algumas regiões. Eu estou vendo isso diariamente aqui na região que eu moro, noroeste do estado, e já vi isso acontecer muito na região das Missões e da fronteira oeste também. Mas, enfim, professor, agradeço de novo e desejo tudo de bom aí, professor, e espero que a gente se encontre aí pelos corredores do PPG, da UFS. Um grande abraço e obrigado. Vamos nos encontrar, sim. Tem toda a razão. O desastre aí é resultado de falha ao longo do processo de regularização e fiscalização ambiental, sim, também. Muito bem, uma questão feita lá no início, pela Nádia, é uma questão simples, na verdade, ela só pede para a professora Fernanda repetir aquele rol de leis que tu tinha citado antes, né, sobre a questão do desastre, aplicável à questão dos desastres. Isso, na verdade, nós pretendemos publicar esse evento no YouTube mais tarde, mas para a gente não demorar, né, a gente pode já repetir agora. Sim. Então, genericamente, tá? Sem contar as legislações aí de estados e municípios, nós temos no âmbito federal a 12.340 de 2010, a 12.608 de 2012, né? E aí, essas duas leis foram regulamentadas por decretos e foram, principalmente a 12.340, ela foi muito alterada, tá? Então, recomendo que dê uma olhadinha na própria lei, ali tem uma série de alterações que tu vais encontrar de 2014 também, envolvendo a matéria. Tá? Mas 12.340 de 2010 e 12.608 de 2012 são as principais. E ainda tem uma lei que é a 12.983 de 2014, tá? Que é que trata essa da distribuição de recursos e assim por diante entre os entes federados. É a governança do recurso no pós-desastre, tá? Então, tem isso que temos por horas. E o decreto, né? Tem um decreto de 2010, que é o 7257 de 2010, tá? Temos mais uma última questão. A Cíntia pede a palavra. Cíntia, tu podes fazer diretamente no microfone, se quiser. Boa tarde. Quero parabenizar a professora Fernanda, né, a professora aí na disciplina de Direitos dos Desastres. Foi quem me fez chegar aí na UFS. Eu quero agradecer ela pela palestra, pela oportunidade, e também ao professor Clóvis pelo evento, né, como debatedor, pela organização. A minha questão, na verdade, não é nenhuma pergunta, é só uma reflexão, né, que eu queria que a professora Fernanda, se puder falar um pouco, a respeito sobre a questão dos desastres decorrentes da atividade econômica, né, que é os desastres antropogênicos, né, pode-se usar esse termo, em relação à política de barragens aqui no Brasil. No período que aconteceu aquele problema de Mariana e Brumadinho, analisava-se a questão da autorregulamentação com relação às empresas. E aí você analisa, você faz faz uma perspectiva em relação a essa legislação, como a professora trabalha na disciplina, a questão da legislação retalhada, e aí tem como você vislumbrar um problema que há de normatização em relação ao Brasil com direitos de desastre. Isso ela até apresentou na fala.
Com relação à exposição daquele vídeo, né, ministerial, onde o ministro Ricardo Salles, ele fala sobre essas questões que devem ser passadas, né, aproveitar o Covid-19, né, passar essas questões intralegais, que é uma dificuldade que o Ministério, né, do Meio Ambiente vê. Como o direito dos desastres tem esse olhar diante do problema, qual o olhar que tem diante do problema que a gente já tem de normatização, né, de legislação no Brasil? O que o direito dos desastres pode fazer aí no sentido de uma linha com relação ao problema que a gente tem com o Ministério, né, do Meio Ambiente, e também um problema de democracia, né, um problema de poder público também, do exercício da democracia pelo povo. Aí eu queria só mais uma reflexão mesmo. Sim. Sentido. Tudo bem, Cíntia? Tudo, querida. Querida, é o seguinte, olha só, eu tenho uma visão já desde a própria tutela do meio ambiente, né? Nós temos lá, todos têm o dever de de manter um ambiente ecologicamente equilibrado. Todos aí somos, quem são todos? Somos poder público, agentes privados e cidadão. Então, do ponto de vista democrático, o que eu poderia te dizer é que, além do que eu já falei, do impacto que a má gestão de desastre tem nos direitos fundamentais, do impacto que o desastre tem em termos econômicos, né? Eu até nem falei antes, mas seria interessante destacar para vocês, né? Para quem se interessou pela matéria, só para deixar um pouquinho mais instigado ainda, né? Existe um relatório do Banco Econômico, Fórum Econômico Mundial, tá? E ele sempre sai todo ano. Nos últimos 10 anos, ele tem analisado, né, considerando diversos stakeholders, ele tem questionado o seguinte: quais são os principais riscos em termos de probabilidade, considerando economia, sociedade, saúde, meio ambiente, e assim por diante, uma série de variáveis, e qual é o maior número e como é que se vê essas probabilidades em termos de impacto, né? Sempre eles escolhem 5 principais riscos e 5 principais impactos. Pela primeira vez em 10 anos de pesquisa, em 2020, 5 dos 5 dizem respeito, em termos dos maiores riscos envolvendo uma série de setores da sociedade, dizem respeito a desastre e a mudança climática. Em relação de maiores impactos, dos 5, 3 dizem respeito à mudança climática. Não preciso nem dizer que depois da pandemia, né, nós provavelmente teremos 5 e 5. Né? Então, tanto em termos de probabilidade quanto de grau de impacto, nós estamos diante de problemas muito sérios para serem desconsiderados. E essa desconsideração, ela não quando eu uso o termo governança, eu trabalho com a perspectiva de diversos atores no contexto social. Então, ela é uma governança que é executiva? Sim, mas ela também é do cidadão no momento que escolhe aquele que vai fazer a norma, que é quem vai trabalhar, né, ou vai levar a sério as lacunas do direito dos desastres para efetivamente melhorar essa legislação. Então, todos nós temos um papel nesse contexto. É assim que eu vejo, né? Democraticamente falando, todos temos um papel. Então, quando a gente desconsidera o valor do serviço ecossistêmico, né? Quando a gente constrói a nossa casa de costa para o rio e não se importa se ali está saindo esgoto ou não cobra das autoridades, ou não se une com grupos para buscar alternativas, todos nós, de uma certa forma, né, temos um papel que também está sendo deixado de lado. Então, é um conjunto. Eu penso assim, acho que o desastre, ele precisa ser considerado do ponto de vista de instrumentos jurídicos, econômicos, financeiros, mas a perspectiva da consciência da gestão de risco e da consciência do papel do cidadão nesse contexto, ele é muito importante também, né? E apenas ressaltar que qualquer postura que macule mitigação, quando a gente pensa em mudança climática, por exemplo, a gente tem que pensar em, eu digo, 3 pilares da política
climática internacional, né? Tradicionalmente, 2 são reconhecidos, eu insisto que tem um terceiro, né? Mas, assim, mitigação e adaptação são os básicos, né? Toda a ação, seja ela governamental, né, que for contrária à mitigação e adaptação, ela é contrária também a uma série de acordos internacionais que foram assumidos pelo Brasil. Então, o Brasil tem as NDCs, né, que são as assunções de responsabilidades internacionais voluntárias em matéria de mudança climática. Se eu ajo contra elas, eu estou aí lembrando no campo das obrigações, né? Então, nós precisamos olhar para todo esse contexto e vislumbrar ele como grave, como lacunoso sim, mas também como um campo de oportunidades. Para quê? Para que a gente reflita melhor com relação a quem nos representa e para que a gente tenha consciência do poder que nós temos enquanto cidadão nesse contexto. Eu não sei se mais ou menos eu te respondo, porque o direito dos desastres, em termos de gestão de risco dessas atividades, né, desse exercício da atividade econômica, que é o que acontece, por exemplo, com essa construção de barragens, com a questão de Mariana e Brumadinho, mais exemplificando, né, ela é uma questão que está muito atrelada aí também ao papel dos instrumentos de proteção e defesa do meio ambiente, que são lá os que estão na Política Nacional do Meio Ambiente, dentre eles o licenciamento. Então, esse é um momento para prestar atenção em legislações, né, que, embora precisem, sim, demandem, sim, atualização, essas atualizações, elas precisam ser feitas dentro de um contexto, né, que leve em consideração a cada vez mais a ocorrência dessa espécie de eventos, né. Então, é isso, mais ou menos. Foi ótimo, Pro. Muito obrigada. Muito bem. Então, pessoal, acho que a gente já pode se encaminhar para o final. Foi excelente o evento, né? A fala super interessante da professora Fernanda, gostei muito. Acho que todos gostaram, né? Muitos elogios. Eu só queria agora passar a palavra para a Jéssica, para ela fazer a divulgação dos nossos próximos cafés com pesquisa. É um evento que vai continuar sendo realizado, ele vai ser permanente a partir de agora, né? Então, já temos alguns encontros planejados, então, passo a palavra, Jéssica, se você estiver aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a prof. Fernanda. Ela sabe que eu sou muito fã dela. Parabéns, prof. Foi uma fala excelente. Agradecer ao professor Clóvis também como coordenador, um dos coordenadores do evento, e disponibilizar aqui para os alunos presentes em primeiro plano, até pedir para quem estiver com a agenda em mãos, que conseguir anotar, pois são algumas palestras que ainda não constam ali no nosso site do Café com Pesquisa. Então, convido a todos a participar. A nossa próxima palestra ficou para o dia 9 de junho, com o Dr. José Isaac Pilati, Lições da Pandemia de Covid-19 para o Direito, o Nosso Futuro. A próxima, então, dia 18 de julho, às 10 horas, Sustentabilidade e Inovação no Agronegócio, com o CEO da Matias Azeredo de Almeida. E as próximas, então, teremos dia 23 de junho, às 17 horas, com o Dr. José Rubens Morato Leite, sobre a metamorfose do direito ambiental, rupturas necessárias. Dia 2 de julho, sob o título Energia Atômica, Potenciais, Aplicações, Limitações e Regulamentação, às 10 da manhã, com o palestrante João Luciano Amorim Azevedo. E a última, então, do nosso semestre, dia 10 de julho, numa sexta-feira, às 14 da tarde, Direito Ambiental do Mar, a Prevenção da Poluição por Navios, com o palestrante Dr. Tiago Zanella. Ficam todos convidados, então. Nós vamos continuar divulgando amplamente esses eventos, né? Podem ver como nós temos vários encontros ainda nesse semestre, mais 5, né? Está bem movimentado o nosso grupo, nosso grupo de discussão, né? Não só o grupo de pesquisa, mas o grupo de discussão que nós estamos formando. E me parece que nós estamos construindo algo muito interessante, né?
um fórum de debates, de discussões, sem muita formalidade, onde nós podemos conversar de maneira mais livre, né? Claro, com uma certa organização que é necessária quando a gente está online, mas sem grandes formalidades, com a possibilidade de qualquer pessoa debater, fazer os seus questionamentos e colocações. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez, então, a professora Fernanda, principalmente, e a todos os demais professores, colegas, organizadores, né? O professor Jefferson como coordenador, o professor Ayrton. Eu não sei se... Eu acho que a professora Ana e o professor Altman não estão, o professor Leonardo também. Queria agradecer também a todos os discentes, né? Um especial para a Jéssica, que está bem à frente desse Café com Pesquisa, sempre cuidando dos protocolos, nos secretariando aí com muita competência. E agradecer a todos os que participaram, tá? Os discentes de graduação e pós-graduação e os colegas professores que estão participando. Muito obrigado e até o próximo Café com Pesquisa. Obrigada. Pode falar. A Ana está por aí, eu vi ela agora aqui no chat. E obrigada pela presença de todos, pessoal. Muito feliz com essa audiência, com o interesse no direito dos desastres, na questão do direito com as mudanças climáticas. Fica o convite para estudar um pouquinho mais e fico feliz que tenham gostado da introdução. Tá bom? Muito bem. Oportunidade aí. Muito bem. O pessoal perguntou no chat agora se nós temos canal no YouTube. O grupo de pesquisa, ele tem canal no YouTube, ele já foi criado, mas ele estava desativado. Nós vamos retomar. Então, nós ainda não conseguimos fazer lives desses eventos, mas nós vamos, posteriormente, passar essa gravação para o YouTube e divulgar, tá? Então, aguarde. Um abraço a todos e boa tarde. Até mais. Boa tarde.